Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É nesse precioso nome que aqui estamos, essa manhã novamente reunidos, para estarmos juntos na posição mais elevada que foi dada a nós, aos pés do Senhor Jesus. Para termos atenção, primeiramente, e contemplar a sua beleza, como Ele é maravilhoso, como Ele é belo, como Ele é lindo. Vocês não conhecem um Senhor mais lindo do que esse, porque não há. Mas também estarmos atentos com os nossos ouvidos, dilatados, nossos corações abertos para ouvir tudo aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração nessa manhã. Nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo, que já está aqui, em nós, entre nós, Ele possa exercer o seu ministério, o seu serviço no meio dos santos, que é traduzir a palavra e abrir nossos olhos e corações para vermos um pouco mais da beleza de Cristo. Nosso maravilhoso Pai Celestial, estamos sim reunidos no precioso nome do Teu Filho. E o que nós te pedimos é que Tu abras a Tua palavra para nós nessa manhã. Sabemos que a Tua palavra enviada por Ti jamais volta vazia. Antes ela faz tudo aquilo que apraz o Teu coração e também atende todos os Teus santos desígnios. Oh, amado Pai, fala, pois Teu povo Te ouve nessa manhã. Como dissemos, oramos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. A carga que eu tenho para compartilhar com meus irmãos aqui nessa manhã tem a seguinte direção: restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. De certa forma, essa reflexão, essa direção que o Senhor tem dado ao meu coração, está em consonância a tudo aquilo que o nosso irmão Mac nos trouxe na última semana, ou no último final de semana. Vocês se lembram quando aqui nós estivemos, aquele que puderem estar conosco, ele então tomou como base da sua ministração o livro de Jeremias. E ele dividiu em 3 partes, 3 sessões. Ele falou inicialmente a respeito do cenário no qual ele se encontrava, especialmente o Reino do Sul, o Reino de Judá. Mas também ele focou a sua atenção no próprio profeta Jeremias, mostrou-nos exatamente como o Senhor trabalhou no seu coração. E também, associado a isso, na última sessão, ele nos falou a respeito do ministério desse profeta levantado pelo Senhor naquela ocasião. Então, ele apontou-nos para nós o cenário, falou-nos um pouco do próprio profeta Jeremias e também do seu ministério. E o que nós podemos perceber naquilo que foi dito, que o profeta Jeremias se misturava com o seu ministério. Porque, na realidade, nós nunca podemos separar doutrina de vida. Nós nunca podemos separar pregador de pregação. Na realidade, a pregação deve ser o pregador sendo manifesto. Então, havia uma perfeita coerência dentro dessa realidade. Como o nosso irmão nos lembrou, Jeremias era um jovem de aproximadamente 16 a 20 anos de idade. É como se o Senhor tivesse colocado os seus olhos sobre todo aquele reino de Judá e buscasse um coração. E ele achou um jovem chamado Jeremias, através do qual então ele poderia realizar toda a sua obra ou buscar mostrar àquele povo todo o intento do seu coração, o seu desejo para aquele povo. E Jeremias então foi levantado naquela ocasião. Aí no que tange, por exemplo, aquele contexto, aquele cenário, como o nosso irmão falou claramente, havia tempos de desolação naquela oportunidade. Os tempos eram tempos de ruínas, declínio espiritual. Havia um formalismo religioso sem precedente. Havia uma decadência moral no meio do próprio povo de Deus. O que tinha naquele contexto ainda? Uma obsessão pelo materialismo, pelo comercial.
Havia uma apostasia desenfreada. Então vejam só onde Deus levantou Jeremias. Qual era o contexto que se encontrava naquela ocasião? E por fim, nosso irmão nos lembrou que Jeremias também estava profetizando, anunciando que o tempo estava se aproximando e que o juízo viria, como aconteceu. E quando nós fazemos esse, então, paralelo, olhando para aquele acontecimento e olhamos para os dias de hoje, qual é o retrato dos nossos dias? Vivemos em tempos tenebrosos. Não preciso ir lá, mas em 2 Timóteo, ali no capítulo 3, versículo 1 a 5, nós temos lá a descrição clara daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Paulo é aquele irmão que lançou seus olhos no tempo do fim e fez uma descrição clara daquilo que nós estamos vendo hoje, experimentando. Ali tem a relação de 18 tipos de vícios diferentes que estariam graçando sobre toda a humanidade, inclusive no próprio povo de Deus. E como numa outra oportunidade eu havia dito para vocês, eu selecionei 3 palavras dentro daquele contexto que resume bem, classifica bem aqueles 18 vícios lá relacionados. A primeira palavra é o narcisismo, amantes de si mesmos. O narcisismo tem imperado. O que é o narcisista? Aquele que faz do seu próprio umbigo o centro do universo. Ou seja, tudo deve ser gravitado em torno da sua vontade. Imaginem só uma sociedade de narcisista. Essa é a realidade. E isso está acontecendo no próprio meio do povo de Deus. Uma outra advertência que Paulo fala-nos a respeito dos problemas do tempo do fim é que os homens seriam amantes das riquezas. Ou seja, haveria um despertar muito grande, um amor ao dinheiro de uma maneira sem precedente. Era o que acontecia no tempo de Jeremias, onde as pessoas ficaram obcecadas por ter, fazer. As duas palavras mais utilizadas no século XX, dentro do século XXI também, era ter e fazer. A palavra ser, ela foi completamente esquecida. Então, ter, fazer. Tudo isso em torno dessa realidade na qual nós nos encontramos hoje. E a última palavra, que resume bem aquele quadro dos 18 vícios lá relacionados, é a palavra amantes dos prazeres, hedonismo. O que é o hedonista? Aquele que faz do prazer o seu motivo maior de vida. Nós vivemos numa sociedade caída, onde o vício que toma conta da humanidade hoje, não só ocidental, mas também oriental, chama-se pornografia. É o pior vício da história, em todos os tempos. Então, é algo extremamente interessante. Amantes dos prazeres. Então, essas 3 palavras, o narcisismo, o materialismo e o hedonismo, resume bem, classificam bem para nós o tipo de sociedade na qual nós estamos inseridos. E é exatamente algo similar àquilo que Jeremias enfrentou dentro daquela ocasião. E a pergunta que eu levanto já de imediato: como está o testemunho do Senhor nesse tempo do fim? Qual tem sido o papel nosso como povo de Deus, como igreja, nessa sociedade caída? Como que as pessoas estão vendo o nosso testemunho? Aqui está. E assim como naquela oportunidade, o Senhor, Ele procurou atentamente naquele tempo, tempo de Jeremias, um coração que fosse totalmente unido ao dele. Hoje Ele faz o mesmo. Os seus olhos estão passeando no nosso meio nesse momento. Ele quer encontrar um coração, mas quem sabe mais, tanto de irmãos como de irmãs. Coração este que as mãos dele pode se transformar realmente num grande brado, num grande trombone celestial nessa sociedade caída. Abra o teu coração. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para que tu possas me usar nessa sociedade caída. Eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor então encontrou Jeremias, ele não encontrou simplesmente uma voz através da qual ele poderia falar. O Senhor encontrou lágrimas em Jeremias. Ele era conhecido como profeta chorão.
Tanto é, há uma similaridade muito grande entre ele e o Senhor Jesus. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem o povo que eu sou? Ah, uns dizem que é o João Batista, Jeremias. Há uma similaridade muito grande entre Jeremias e o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, ele precisou encontrar um jovem que pudesse não ser o seu porta-voz, mas também ser o seu porta-lágrimas. Há textos lá em Jeremias que nós não conseguimos discernir se era o Senhor que estava chorando ou se era Jeremias, mas ambos estavam chorando. O Senhor quer nossos corações, para que nós possamos ser utilizados por Ele. Então o Senhor busca em nós não somente uma voz, mas Ele busca em nós lágrimas, através das quais Ele possa revelar o que está no seu coração. Quando Ele olha para nós, qual será que seria a sua impressão, a sua avaliação de cada um de nós? Temos atendido às demandas dEle? Deus quer levantar muitos Jeremias em nossos dias, amados irmãos, para que nós, que possamos ser estes levantados por Ele, possamos ser instrumentos maleáveis em suas mãos. Basicamente, lógico, eu fiz alguns adendos aqui, o nosso irmão Mac nos trouxe esse desafio, nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar o encontro que nós tivemos na semana passada como fosse mais um encontro e mais algumas mensagens que nos trouxeram e vamos partir para frente. Não. Se o Senhor trouxe uma verdade presente, ela precisa ser esgotada até o fim. Então nós precisamos pensar sobre esse assunto. Então, a nossa direção é a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim.